Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 18 de outubro. Estamos juntos em mais uma edição do programa, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar um pouco mais sobre os problemas causados pela má postura. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente, responder a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida sobre o tema e muito mais. Então, fica conosco que o assunto do dia só está começando. E além de provocar dores, a má postura ela é responsável por vários problemas de coluna que se agravam de acordo com a frequência e o tempo em que a pessoa ela se encontra em má postura, nessa postura inadequada. Isso pode causar dores não somente na coluna, mas na musculatura e também nas articulações. Os problemas posturais têm atingido principalmente pessoas que passam muitas horas sentadas no trabalho ou adolescentes e crianças que dificilmente se importam em sentar de forma correta. É muito importante a gente ressaltar que até mesmo o excesso de peso em mochilas e bolsas podem prejudicar a saúde da coluna. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, para trazer também muitas dicas sobre este tema importantíssimo, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Ítalo Moraes. Ítalo é coordenador do curso de fisioterapia da Uninasal e especialista em quiropraxia. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui o nosso convidado de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira! O modo de andar, sentar, a maneira como a gente carrega uma bolsa, tudo isso influencia na nossa postura. E olha, de acordo com esta fisioterapeuta, ninguém escapa. Todos nós mantemos, sem perceber, uma postura inadequada em diversos momentos do dia. Todo mundo tem um problema de postura. A gente só precisa saber até que ponto aquele problema postural está interferindo na vida de atividades diárias desse paciente. O que seria isso? Um paciente que trabalha, por exemplo, uma pessoa que trabalha com computador, uma pessoa que trabalha segurando câmera, uma pessoa que trabalha num escritório, uma pessoa que trabalha aqui como eu em consultório. Até que ponto aquelas dores estão interferindo nas suas atividades de vida diária? Por exemplo, é muito mais fácil a gente ficar em postura errada. Se a gente está sentado por muito tempo, a gente vai logo deitando na cadeira, né? Porque é muito mais prático. Só que a postura errada também incomoda. Chega uma hora que a gente está também incomodado com a postura errada, a gente vai e senta melhor. A má postura pode fazer com que o corpo emita alguns sinais. Quem trabalha muito tempo sentado pode sentir formigamento, dormência nos braços, pode sentir uma dor cervical por ficar muito tempo de cabeça baixa. Quem carrega peso pode sentir dor na coluna lombar, pode sentir uma dor no próprio ombro. Depende da atividade que a pessoa exerce, né? O celular e os aparelhos eletrônicos têm sido grandes responsáveis por problemas ligados à postura. Quanto mais tempo a gente passa de cabeça baixa, olhando para a tela do nosso telefone, é como se quilos e quilos estivessem colocados sobre o nosso pescoço. E aí já viu, é bronca na certa. A gente tem agora uma alteração chamada pescoço de texto, que seria por uso de telefone celular. Se a gente traça uma linha média na parte lateral do paciente, a gente precisa que a cabeça esteja tocando na linha assim durante todo o corpo, durante todo o trajeto do corpo. E essa postura tem sido alterada, a gente tem um avanço da cabeça diante da linha média. Então, a cada angulação que a gente dá na cabeça é um peso que a gente exerce sobre ela. Na hora de tratar e prevenir os problemas posturais, a fisioterapia possui várias técnicas que vão ajudar a reeducar o alinhamento do corpo. De prevenção e tratamento, a gente tem a parte de RPG, que seria, acho que é a mais conhecida como reeducação de postura, que é a reeducação postural global. A gente tem também, que é bem novo, mas a gente trabalha na área de posturologia, que aí, no caso, a osteopatia, ela entra também nessa área, que é com essas alteração de captores, que alteram a postura. O uso de palmilha postural, que é aquilo que está dando estímulo dia e noite no pé do paciente. Eu imagino que durante esta matéria você já deve ter se ajeitado aí no sofá, ou até mesmo de pé,
para tentar melhorar a postura, fala a verdade. Mas para te ajudar ainda mais, tem umas dicas vindo por aí. Em casa, se a gente vai usar o telefone, tentar apoiar ele sempre por debaixo do braço para poder pegá-lo, não tentar baixar tanto a cabeça, porque a gente tem até dor de cabeça, porque assim, é uma alteração até de refração, né? A nossa juventude que está vindo aí vão ter muito mais problemas de refração, vão usar muito mais óculos do que as nossas. Pois bem, só em ouvir a explicação aí da fisioterapeuta, a reflexão também da repórter, né? E o pontuar dela, né? A pontuação que ela fez sobre essa questão de só falar sobre o tema, você já começa a ajeitar sua postura, a se preocupar. Imagina só, ouvindo essa reportagem e com o fisioterapeuta também aqui no estúdio. Então, já me organizei aqui para a gente seguir com o nosso programa com a postura correta. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema, mas agora a gente abre o espaço do programa para você participar. Vem interagir com a gente. Olha só, vou te explicar a partir deste momento o que é que você deve fazer para participar do programa Assunto do Dia. Você vai responder a nossa enquete e a partir deste momento vamos saber também a pergunta de hoje. Vamos lançar aqui a nossa enquete, a enquete do dia. Olha só a pergunta que temos a fazer a você que está em casa. Você se preocupa diariamente com a sua postura? Sim ou não? Você tem essa preocupação diária? Liga pra gente, fazemos questão de saber a sua opinião. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para você ligar pra gente, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida sobre o tema. Essa dúvida também pode ser enviada através da internet. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet, a nossa fanpage. Acessa, deixa a sua dúvida, responde a enquete, participa. Fazemos questão de receber a sua participação aqui no nosso programa. Construímos juntos, né? Essa edição do programa Vamos Construir Juntos. Você também pode ajudar a gente através do nosso WhatsApp. O número é muito simples, é o 99418-1206, 99418-1206. Vamos construir esta edição do programa. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho o nosso convidado, ele terá o maior prazer em responder essa sua pergunta. E olha só, as dores nas costas e musculares atingem 8 em cada 10 pessoas no mundo todo. Isso segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS. E uma das principais causas apontadas pelos especialistas é a má postura, o tema desta edição do programa. Essa também é a opinião da maior parte dos brasileiros. Uma pesquisa chamada A Dor no Cotidiano, promovida pela Advil, em parceria com o Ibope, entrevistou quase 2.000 brasileiros e descobriu que 58% dos brasileiros acreditam que a postura inadequada causa dor nas costas, enquanto 38% dos entrevistados apontam ali como motivo de dores musculares. Então, a partir deste momento, vamos falar um pouco mais sobre saúde. Vamos aprender a sentar bem, a ter uma boa postura para evitar problemas no presente e também no futuro. Primeiro, eu quero dar boas-vindas aqui ao nosso convidado, dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Ítalo Moraes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Watson. É um prazer, é todo meu estar aqui participando e discutindo sobre um tema de saúde que é extremamente importante para a população. Essa população muito se queixa dessa dor na coluna, né? Essa dor nas costas, uma dor frequente. Quando a gente ouve falar em má postura, quando alguém provoca a gente, né? Você está se preocupando com a sua postura? Está adequado ou não? A gente já começa a se ajeitar. Né? Já estou me organizando aqui. A repórter fez essa reflexão na matéria. Nós, pernambucanos, brasileiros como um todo, temos dado importância à nossa coluna como deveríamos, doutor? Sim ou não? Na verdade, não tanto quanto deveríamos dar. Né? A gente percebe que os números ainda são elevados, né, para doenças doenças que vêm em decorrência da má postura. E isso significa dizer que ainda existe uma deficiência muito grande no que diz respeito à educação postural, né? Que isso deve vir, na verdade, desde a infância e não é muito que se observa ainda. Muita gente só lembra da coluna quando começa a sentir os primeiros incômodos. Esses incômodos, né, a princípio, ele vem a curto prazo dessa má postura ou a longo prazo? Como é que a gente começa a perceber que estamos na postura inadequada? Já no início dessa exposição à má postura, a gente já sente alguma coisa? Nem sempre, né? Eu acho que um dos principais riscos de doenças como essa é porque são doenças
que vão mostrar seus sinais um bom tempo depois. Né? Dificilmente você tem uma resposta aguda, uma resposta rápida para uma alteração postural. Então, inicia-se sempre com um leve incômodo muscular, que tende a melhorar com o passar dos dias, mas aquela postura permanece sendo inadequada e aí torna-se depois uma doença crônica e termina que não é tão fácil assim a gente conseguir reverter. Mas hoje existe já vários tratamentos, várias especializações dentro da área da fisioterapia, que pode sim trazer uma boa qualidade de vida para esses pacientes e, na grande maioria das vezes, reverter o quadro por completo. E o que é que contribui, né, para esse problema na coluna? A gente viu ali que a bolsa, né, se tem muito peso, vai influenciar, no caso das crianças, a mochila para ir para a escola. Quais outros comportamentos inadequados que temos no nosso dia a dia que pode contribuir para algum problema na nossa coluna? Hoje, um dos principais fatores está na localização onde se trabalha. Né? As doenças ocupacionais talvez seja uma das principais razões para trazer problemas para a nossa coluna, para a nossa postura. Tende-se a passar muito tempo nos postos de trabalho e nem sempre se tem o cuidado de passar esse tempo prolongado de maneira adequada. Né? De fazer as pausas de maneira adequada, como se recomenda, de fazer pequenas sessões de alongamento a cada pelo menos 40 minutos, 50 minutos que você está no posto de trabalho. Claro, as coisas do cotidiano, né? A maneira como você levanta um determinado peso, a maneira como você se senta, a maneira como você dorme, tudo isso, obviamente, que influencia severamente, mas como você se comporta no posto de trabalho, porque a gente passa muito tempo lá, talvez seja uma das principais causas. No caso, quando a pessoa vai tirar essa pausa, né, um intervalo ali no trabalho, a primeira coisa que se pensa é que aquele trabalhador ele quer relaxar. E quando ele termina aquela atividade, que está muito intensa, a atividade requer muita concentração, quando ele passa aquele período de tensão, ele relaxa. E às vezes esse relaxamento vem com a respiração seguida de uma curvatura da coluna, né? Enfim, terminei, agora vou tirar meu intervalo. Aí fica assim, corcunda, como a gente popularmente chama. Isso não é indicado, nem nesse momento de pausa, né? Não, nesse momento de pausa deve-se... Não, claro que tem sim. Que levantar, tem que levantar, levantar, você tem que se mover, né? A gente tende a guardar muita atenção quando se fica durante muito tempo paralisado numa única postura, num único posicionamento e estresses do dia a dia, do próprio trabalho, que são decorrentes, né, da atividade laboral, é comum. E você termina acumulando essa tensão e os seus músculos tendem a sentir isso. Então, neste momento de pausa, o ideal é, de fato, levantar, é você passar pelo menos 15 minutos dando uma pequena caminhada, é você fazer certas sessões de alongamento para fazer com que a sua musculatura ela não gere aquela tensão acumulada em determinados pontos. Tá? E eu escuto muito os meus pacientes dizerem, doutor, mas nesse momento eu percebo que eu não consigo manter a postura adequada, porque de fato, como você colocou, eu relaxo por completo, né? E aí, talvez isso seja já um sinal para se perceber que de fato esse paciente já tem algum problema, né? Porque quando ele mostra para a gente que a postura que mais é confortável para ele é a postura inadequada, isso significa dizer que de fato ele já deve ter algum problema instalado, né? Porque o fisiológico, o normal, não era que ele sentisse conforto em um posicionamento inadequado. Se isso está acontecendo, é porque certamente alguma alteração já existe instalada. E tem algum exame para descobrir se a pessoa está adotando essa postura correta no dia a dia? Tem algum exame específico, alguma coisa que se faz para saber? Isso. Dentro da fisioterapia, nós temos vários exames que a gente consegue avaliar como se comporta a postura desse paciente, né? Claro que às vezes é um pouco difícil você avaliar ele em atividade, né? Na atividade laboral. Mas a gente tem como investigar o posto de trabalho desse paciente e também tem como avaliarmos a postura dele fora daquele posto de trabalho. Existem vários exames hoje que se tornam mais fiéis, né? Há um tempo atrás, a fisioterapia ela ainda era muito subjetiva na avaliação de postura. Mas hoje,
Nós temos alguns exames, como por exemplo a biofotogrametria ou a videofotogrametria, que nós podemos avaliar minuciosamente as diferenças de posicionamento de um lado do corpo para o outro lado do corpo. Então se consegue hoje com mais fidelidade fazer essa avaliação. Agora vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre má postura. Isso mesmo, e a partir deste momento vamos conferir as notícias da internet sobre o tema e quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que estão nos acompanhando. A informação de hoje está no site da revista Abril, que fala sobre os perigos da postura errada. Você sabia que pensar em ter um corpo saudável e prevenir o aparecimento de doenças tem também relação com a sua postura? Segundo o pesquisador americano Donald Hanson, da Universidade do Sul da Califórnia, algumas doenças nos pulmões, rins e no estômago estão associados à coluna. O ortopedista e terapeuta Fernando Bertolucci explica que o fato de ficarmos curvados faz com que as células se amontoem umas nas outras, espremendo o tecido. Daí o sangue não consegue entrar nelas. Com a falta de oxigênio e nutrientes, o organismo acaba enfraquecendo. Especialistas também orientam não fazer esforço demais em uma parte do corpo. É preciso distribuir bem o peso igualmente entre os ossos. Para saber mais sobre esse assunto, a gente vai agora ao estúdio conversar com o Valdson Balbino e os especialistas de hoje. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A gente viu aí notícias da internet sobre o tema e muita gente usa a internet como fonte de pesquisa. Lá na internet encontramos muitas verdades e essas verdades nos ajudam, a entender mais sobre o tema, mas também encontramos mitos e esses mitos podem nos atrapalhar a compreensão melhor sobre o tema e pode adiar a nossa visita ao especialista que vai tratar desse problema que você está sentindo. Se está sentindo uma dor frequente aí na coluna, é muito importante que procure o especialista. A princípio, qual especialista que se procura aí, então? Teria que ser o ortopedista, pode ser o fisioterapeuta, clínico geral? Como é que a gente se comporta num momento como esse? Sentir uma dor nas costas, quem é que vai nos ajudar? Hoje o fisioterapeuta ele tem autonomia para determinar o diagnóstico e o tratamento que o paciente tem necessidade. Ele pode, claro, procurar também um médico ortopedista, um clínico geral, se ele não tem uma determinação de aonde surgiu essa doença, se de fato é uma doença postural ou se é uma doença de algum outro sistema, enfim. Mas o próprio fisioterapeuta ele tem autonomia para diagnóstico e tratamento. Quando essa pessoa mostra a região dessa dor, diz muita coisa, ajuda muito a vocês profissionais a chegarem a um diagnóstico e o que pode ter provocado aquela dor, dependendo da região? Sim, o local onde ele refere a dor nos dá uma ideia de onde está surgindo esse problema. Mas nem sempre o principal foco da dor está onde está o problema primário do paciente. Às vezes essa dor está sendo irradiada, ela está sendo referida em um outro local, equidistante aonde surgiu o problema do paciente. E a gente viu que essa má postura pode trazer muitas consequências no futuro. Alguns órgãos podem ser atingidos por essa má postura e pode causar algum problema em outros órgãos. A gente viu na notícia da internet. Como é que a gente pode reforçar essa informação? O corpo ele está integralmente interligado. Não existe uma separação dos órgãos dos outros sistemas. E existe uma teoria que a gente conhece na fisioterapia e também nas outras especialidades, na osteopatia, na quiropraxia, por exemplo. A gente acredita na teoria das fáscias. Essas fáscias, esses tecidos musculares, eles estão todos interligados. E quando você apresenta um problema em um determinado foco, esse problema ele vai sendo passado para os outros órgãos equidistantes e que muitas vezes dependem dele.
né? Então, os músculos eles têm interligações através do sistema nervoso e pode, inclusive, um problema postural ou um problema de origem muscular ou articular, ele pode depois causar problemas orgânicos, né? Como a gente viu aí na notícia da internet, de fato, você pode ter depois um problema respiratório, você pode ter um problema, enfim, em um outro órgão, por exemplo, sei lá, na bexiga, num fígado e assim por diante, né? Uhum. Muita gente deve estar com curiosidade, né, em relação à quiropraxia. A gente apresentou que você é especialista em quiropraxia. O que é isso, né? O que a gente poderia dizer para quem está em casa? Além do nome difícil, o que é que isso remete? Quiropraxia é uma especialidade da fisioterapia que trabalha com técnicas de terapia manual para reposicionar as articulações, trazendo uma melhor saúde para a musculatura, melhor saúde para essas articulações. No senso comum se acredita, se diz muito assim, eu estou realinhando a coluna ou reposicionando as articulações. A quiropraxia ela acredita que quando existe alguma alteração nas articulações, causada também, claro, pelos problemas posturais, esses problemas vão trazer prejuízos equidistantes porque vão interferir no fluxo nervoso que passa próximo daquela articulação. Uhum. Então é preciso, através da quiropraxia, fazer essas manipulações, esses ajustes articulares para fazer o reposicionamento e trazer a saúde novamente para aquela articulação e para que ela possa ter o seu jogo articular normal e que o corpo possa utilizar do seu próprio poder de autocura. Uhum. A quiropraxia ela não utiliza nenhum recurso mecânico, nenhum recurso elétrico, nós utilizamos apenas a terapia manual, né, os ajustes manuais através das mãos do terapeuta para retornar à saúde do paciente. Ok, vamos tirar mais dúvidas de quem está em casa nos acompanhando, vamos descobrir a partir deste momento o que é mito e o que é verdade sobre dores na coluna, sobre má postura. A gente tem aqui algumas informações e com a ajuda do convidado a gente vai compreender melhor, né? Será que é mito ou verdade que o estresse ele pode causar dor nas costas? Mito ou verdade? É verdade, pode sim. O estresse, e aí a gente fala de estresse de uma forma geral, né? O estresse ele pode se acumular em determinadas regiões, causando, como eu disse até no primeiro bloco, tensões em músculos específicos e se você não cuida, ele vai, de fato, trazendo alterações para a postura e dor nas costas é a principal consequência disso. Próxima tela, temos aqui outra informação, mito ou verdade, que a dor na coluna, sempre nessa dor, ela indica uma grave doença? Mito ou verdade? Eu acho que não seria uma verdade por completo. Nem sempre é uma doença assim tão grave, né? As dores nas costas, você pode sentir uma dor nas costas ou uma dor de coluna, uma dor em decorrência de alteração postural e não ser uma doença tão grave, ser de fácil, de rápida resolução. Mas a dor é sinal de que alguma coisa está errada. Algum problema eles têm. Uhum. Esse é o principal marcador do nosso corpo para indicar, estou com problemas, eu preciso de ajuda, eu preciso ser assessorado de alguma forma para a correção de algum problema. Mesmo essa dor não sendo muito intensa, sendo ali tolerável, é preciso, porque com o passar do tempo pode se agravar, né, Ítalo? Perfeito. Quanto antes, melhor o diagnóstico e o tratamento e a resolução. Ninguém foi feito para estar sentindo dor sempre. Perfeito. Né? mesmo que seja uma dor branda, ninguém foi feito para sentir dor. Então, como eu disse, a dor é um marcador, né? É um sinal de alerta e ele precisa ser visto com cuidado. Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima informação. Mito ou verdade que dormir em colchões duros ou moles demais pode prejudicar a coluna? Excelente colocação, pode sim. A gente até é comum ver nas pessoas que não são da área dizer assim, então o bom mesmo é dormir naquele colchão mais duro possível, né, que você fica com a coluna mais reta. Não, nem o colchão duro é bom, nem o colchão mole demais é bom, né? Isso vale também para os travesseiros, tá? Então o colchão que ele é mole demais, ele permite que o nosso corpo ele adote certas curvaturas quando a gente está deitado e essas curvaturas saem do eixo natural, do eixo normal. O colchão duro demais, ele também vai causar compressões, causar tensão em poucos pontos, né? Em pontos específicos da nossa coluna, isso também não é bom. O que é bom? O bom é aquele colchão que a gente deita e que ele tem uma densidade adequada
para manter a curvatura do nosso corpo alinhado. Isso aqui. A gente escuta muita gente falando, né, que está ali com a dor na coluna e deita no chão e em poucos minutos essa dor passa. Tem alguma explicação para isso? É indicado que se faça isso? Isso funciona? O deitar no chão, ele tende a fazer com que a nossa coluna volte a uma posição mais próxima do seu alinhamento natural, da sua anatomia natural. Mas passar também muito tempo no chão, um longo período nessa posição, não é adequado, porque a gente precisa ter curvas. A nossa coluna não deve ser retilínea por completo, né? Totalmente reta. Ela precisa de curvas para ter uma saúde boa. Ótima explicação. Vamos agora até um outro ponto. Temos aqui a seguinte informação. O repouso prolongado pode aumentar as dores na coluna? Mito ou verdade? Aí eu pergunto que posição você estaria adotando para o repouso, né? Tudo depende do posicionamento que você vai passar durante um período longo. Então, se esse posicionamento no repouso é um posicionamento adequado, não traria dores de coluna, não. Mas se você está no repouso já adotando uma postura inadequada, claro que vai trazer dor. Próximo ponto, temos aqui outro tópico. Vamos saber, é mito ou é verdade que poucas horas de sono influenciam na dor na coluna? Mito ou verdade? Influencia também. A gente precisa ter, pelo menos, o que recomenda a Organização Mundial de Saúde é, no mínimo, 6 horas por dia. Né? O ideal é que em torno de 8 horas por dia. O sono é o momento que o nosso corpo ele recupera as suas energias e ele se prepara para um longo período, novamente, de atividade. Então, todos os órgãos, né, assim, isso envolve também as articulações e os músculos, eles precisam desse período de repouso também. Então, é verdade. Ok. Próximo ponto, mito ou verdade? O sobrepeso é um dos principais causadores de dor na coluna? Tem alguma relação? Uma íntima relação. Acho que talvez hoje seja um dos maus do século, né? O sobrepeso, a obesidade. A obesidade, ela traz muitos problemas, muitas comorbidades. O problema de coluna, o problema nas articulações em específico, não necessariamente só na coluna, mas todas as articulações sofrem bastante com sobrepeso. Próximo ponto, outro tópico, mito ou verdade? Cruzar as pernas pode prejudicar a coluna? Pode sim. Isso influencia? Mais uma verdade, pode sim. Aquele posicionamento que é comum, né, de cruzar as pernas, você vai ter, essa posição vai estar fazendo com que outras áreas fiquem mais tensionadas, enquanto que uma outra área do corpo vai ficar mais alongada. E aí, se somado a isso, você também passa períodos prolongados nessa posição inadequada, vai aumentar mais ainda a chance de ter problemas. Vamos lá, ver outra aqui. Outro ponto, mito ou verdade, o excesso de exercício físico também pode lesionar e provocar dores na coluna? Aí eu também coloco um depende na frase para responder, assim, como esse exercício físico está sendo desenvolvido, né? E que tipo de pessoa desenvolve esse exercício. Se imagine, um cara sedentário que não tem o costume, não tem o corpo preparado para aquela prática de exercício e de repente ele, às vezes até sem orientação do profissional adequado, começa a desenvolver há vários dias esses exercícios, e significa dizer que ele tem um sério risco de desenvolver problemas. Mas o exercício físico, a gente não pode, eu faço até uma observação aqui, não podemos ver o exercício físico como um vilão. Ao contrário, as pessoas precisam fazer atividade física, mas desde que orientada, desde que de maneira correta, né? A gente agora é muito comum, né, tá na moda esses atletas até de fim de semana ou de pessoas que nunca fizeram atividade física e aí entram em atividades exaustivas, né? É preciso ter muito cuidado com o tipo de atividade que se faz e como se faz. É preciso respeitar os limites do corpo. Exato. Nunca exagerar. Exato. O excesso é prejudicial. Sim. Próximo ponto, mito ou verdade, olha só. Estalar o pescoço com o movimento da cabeça, né? Faz mal à coluna? Aquele puxar assim, né? Aquele famoso puxar assim para relaxar, fazer aquele estalo, ou então empurrar assim o queixo, né? Os alongamentos, né? As posturas de alongamentos são benéficas, elas devem acontecer.
Se o extralido, né, se aquele som característico, ele ocorre quando você está fazendo o alongamento, e um alongamento sem ser um alongamento devagar, de maneira adequada, se ele ocorrer, não tem problema. O que não pode é estimular a pessoa a ficar sempre tentando se estralar. Ou seja, você não vai fazer o alongamento para uma saúde, um relaxamento dessa musculatura, mas sim provocando o extralido. Provocar o extralido não é adequado, não deve ser feito. Aí você diz assim, Ítalo, mas a gente vê muitos terapeutas fazer aquela manobra, né, aquela manipulação, e eu escuto, muitas vezes, nessa manobra, o extralido. Por que eu não posso fazer? Porque ninguém consegue se automanipular, ninguém consegue fazer em si próprio, de maneira adequada, no posicionamento correto, na velocidade correta. Para isso, é preciso que um profissional faça em você. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui ao nosso convidado. Você que está em casa, ainda tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente. 3424-1977 é a nossa linha interativa. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Aproveita aí, manda quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a um rápido intervalo e até já. Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje falando sobre a má postura, né? Os problemas que podem ser causados pela má postura, e a cada dia que se passa a gente vê aí muita gente se preocupando em melhorar a postura. A gente vai seguir com a informação. Vou pedir para a produção para a gente ler a seguinte informação do terceiro bloco aqui do nosso programa. Olha só, a cada dia é desenvolvida ali uma infinidade de tratamentos que prometem solucionar ou ao menos amenizar o sofrimento dos pacientes com dor nas costas e a má postura. Mas só depois de muita avaliação é que os especialistas no assunto eles podem bater ali o martelo para a melhor terapia. Às vezes a opção é pelo controle da dor por meio de medicação, fisioterapia também ou cirurgia minimamente invasiva ou não. Então vamos saber um pouco mais sobre esses métodos, né? Esses tratamentos que são indicados. A gente viu aqui falar no começo do programa que a quiropraxia é um dos métodos, né, doutor Ítalo? Quais outros métodos podem ser utilizados para tratar a dor na coluna por conta da má postura e por conta de outras complicações também? Dentro da própria fisioterapia existem várias especialidades que podem tratar a coluna ou, enfim, problemas posturais. Nós temos o RPG, foi até dito na matéria inicial do programa, né? O RPG que faz a reabilitação global do paciente, da postura global do paciente. Temos a osteopatia, né? Que é uma técnica também de terapia manual, até se assemelha bastante com quiropraxia, na maneira como é feito os ajustes articulares. Tem a quiropraxia e tem a fisioterapia convencional. Viu-se uma expansão muito grande, especialmente aqui no Brasil, nos últimos anos, do Pilates, né? O Pilates é uma especialidade que não só o fisioterapeuta utiliza, mas também os educadores físicos também podem se utilizar. Então, você pode utilizar o Pilates tanto para tratamento, né, de problemas de saúde, como também para atividade física, para melhoria de qualidade de vida. O acesso a esses tratamentos, hoje em dia está mais facilitado esse acesso ou ainda é difícil? Fazer um RPG, um Pilates, a quiropraxia também, como é que a gente fala para quem está em casa nos acompanhando, que tem essa curiosidade, está com a dor na coluna, pensando, né, em procurar um especialista, não deve pensar não, deve procurar o quanto antes, né, doutor? Deve sim, o quanto antes. Esse é o tipo de problema que não se deixa claro, aliás, nenhum problema de saúde se deixa, né, para se tratar depois. Mas ele vai realmente agravando quando você passa muito tempo sem procurar ajuda. Hoje nós temos, a fisioterapia ela é muito mais acessível, né, do que era alguns anos atrás. E esses tratamentos têm se tornado cada vez mais populares. Né? Você diz assim, Ítalo, mas eu não consigo, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, não tem tanto acesso. Já tem sim, né? Nós temos algumas clínicas de reabilitação que são credenciadas ao SUS e que ofertam esse tipo de tratamento.
Hoje existe um programa nacional de terapias alternativas, né? Inclusive regido por uma diretriz do Ministério da Educação, não, do Ministério da Saúde. Existe uma diretriz do Ministério da Saúde que tenta tornar mais popular essas alternativas de tratamento. E a quiropraxia e a osteopatia estão dentro dessa lista. Por falar em educação, bem lembrou, né? Você bem lembrou essa questão clínica escola. É uma boa opção para quem tem pouco recurso, pode procurar aí uma clínica escola e ter um atendimento de qualidade também? Isso. Nós temos lá na Uninassal, no Centro Universitário Marista de Nassau, nós temos uma clínica escola que atende a população a preços populares, né? Na verdade, o que se cobra lá é um valor irrisório em comparação ao que se cobra no mercado, né? É apenas para se manter os insumos da clínica. Os tratamentos estão em torno de 10 a 28 reais, né, por sessão. E lá na clínica escola da Uninassal nós ofertamos também, inclusive, tratamento com pilates, né? E várias outras especialidades da fisioterapia. Mas existem essas opções que a população pode procurar, né? Vai lá na clínica e faz a inscrição e espera ser chamado. Às vezes, quando, a depender do setor, já tem a vaga disponível para a pessoa já começar a ser atendida. Ok, tem muita gente interagindo com a gente no WhatsApp, na nossa fanpage, pedindo para a gente dar continuidade no Mitos e Verdades. Prometemos no bloco anterior e a gente vai ver aqui outras informações, né, sobre mitos e verdades e com a ajuda do nosso convidado vamos compreender melhor o tema. Temos aqui outra informação e o senhor pode nos ajudar, doutor Ítalo. Apoiar o celular no ombro, né? Pode desencadear ali um torcicolo, por exemplo? Quem tem aquela maneira de colocar o celular no ombro para fazer aquela ligação e continuar fazendo outra atividade. Essa ação pode provocar um torcicolo, por exemplo? Pode sim, é verdade. Eu achei muito boa a colocação na matéria inicial, quando se falou do celular. Hoje o celular é realmente uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. A forma como se utiliza esse celular, né? É aquele movimento que mostrou na matéria, de ficar muito tempo curvado, olhando para a tela do celular. As telas em geral, né? Inclusive a tela do computador, se você não está com ela numa angulação, numa altura adequada, ela também pode lhe trazer problemas. E atender o celular e ficar com ele assim no ombro, né? Esse movimento que é bem comum, que a gente vê das pessoas extremamente ocupadas, fazendo várias coisas e ao celular, isso traz realmente um estresse para a coluna cervical muito grande e pode trazer dores e até instalar um problema que precisa ser tratado depois. Ok, vamos conferir aqui outra informação, temos aqui outro ponto, a dor na coluna, ela só pode ser tratada com cirurgia? A gente viu que não, né, doutor? Isso aqui é um mito. Não, um grande mito. Na realidade, os problemas de coluna, existem muitas estratégias para tratamento. A cirurgia, o procedimento cirúrgico, que é um procedimento mais invasivo, é a última alternativa quando todos os outros métodos falharam ou não foram resolutivos por completo. Se vê hoje paciente fazendo fisioterapia, uma fisioterapia efetiva, uma fisioterapia resolutiva, que vai no foco do problema, que resolve o foco do problema e o paciente realmente fica curado daquela doença, livrando ele de um procedimento cirúrgico que a outrora, né, a outro tempo, era muito mais comum o paciente com poucas sessões, a fisioterapia não resolve, vai para o procedimento cirúrgico. Não, hoje a fisioterapia ela se tornou muito mais resolutiva. Ok, vamos aqui um próximo ponto, outra tela. Permanecer muito tempo em pé, dá dores nas costas? É verdade? É sim. Na realidade, permanecer muito tempo em qualquer posicionamento. A gente tem falado sobre isso durante o programa inteiro e em pé não é diferente, né? Em pé, pelo menos, você tem a possibilidade de se movimentar mais, né? Mas mesmo assim traz problemas sim, porque você vai ficar um longo período estressando a musculatura posterior e isso traz problemas. Quando a gente lembra, né, essa questão de ficar muito tempo em pé, numa posição só, a gente, quando lembra de em pé, a gente lembra do calçado. Tem que ser levado em consideração também o calçado a ser usado. E muita gente também percebe, né, com o passar do tempo, que um calçado às vezes desgasta mais do que o outro. É algum problema na coluna, doutor? É algum problema na postura que causa isso? Gastar mais um solado do que o outro? Isso realmente é comum. A gente tem até na fisioterapia um
uma prática de avaliar os calçados, né? Inclusive o desgaste desses calçados. Quando eu admito um paciente novo, uma das coisas iniciais que eu faço, que me dá mais segurança no tratamento, é avaliar. Primeiro eu digo assim, me dê um calçado novo, que você tem ele há pouco tempo, e me dê aquele mais velhinho. Eu quero que você venha numa outra sessão com aquele bem usadinho, para a gente ver como foi esse desgaste, né? E de fato a pisada, existe até exames na área de fisioterapia que se faz para avaliar a pisada, né? Como esse paciente está pisando. Isso diz muito sobre a nossa postura. Os pés, a planta dos pés, ele está lá na nossa base, mas tudo que acontece ascendente, ele se reflete lá embaixo. Então, assim, a maneira como se pisa e a maneira como se comporta os nossos pés realmente diz muito sobre a nossa postura. É para ficar muito preocupado, porque eu já vi, né, você explicando aqui sobre o tema, eu já vi o cinegrafista aqui, o Inamis, ele olhando para o seu lado do pé, preocupado, será que estou na postura certa, não estou? É para ficar preocupado mesmo, ficar sempre assim observando o calçado? Será que um está sendo gasto mais do que o outro? Não precisa não vai se tornar paranoico com isso, né? Mas se você percebe que a diferença é uma diferença gritante, uma diferença muito grande, ou seja, um calçado já realmente bem gasto, até a altura, né, da parte posterior do calçado já bem menor do que a outra, isso significa dizer que você realmente precisa passar por um especialista para avaliar melhor essa postura. Só queria fazer uma observação que você falou, Ítalo, o tipo de calçado pode trazer problemas, e aí eu lembro das mulheres que gostam muito do salto, né? O calçado, ele deve ser, claro, um calçado mais confortável possível, não apertar os pés e tentar manter a anatomia natural dos pés. A anatomia natural dos pés não é para você ficar na ponta dos pés, que é isso que o salto faz, né, quando você utiliza calçados como esse. Então, evitar passar longos períodos de tempo com calçados que estressam os músculos, as articulações, não só dos pés. Porque se você fica nessa posição, não é só o pé que vai sofrer com isso. Todas as suas articulações vão ficar em estresse. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui ao nosso convidado. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e voltamos para falar mais sobre coisa boa. Isso mesmo, é porque hoje é o terceiro dia da Escola Bíblica de Obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E a gente vai conferir um pouco mais sobre os melhores momentos de ontem, do culto de ontem, segundo dia. A gente vai mostrar a partir deste momento os melhores momentos que aconteceram ontem. Confira! Pois bem, esses foram os melhores momentos de ontem, mas a partir de agora a gente vai atualizar você que está em casa. Estamos ao vivo, direto do Tempo Central, com o repórter Jedson Pontes. Ele vai trazer as últimas informações deste terceiro dia de Escola Bíblica de Obreiros. Jedson, muito bom dia para você. Atualiza a gente sobre as informações da EBO.
Bom dia, Valdson. A paz do Senhor para você, a paz do Senhor para todos que estão nos acompanhando. Nós estamos falando ao vivo, diretamente do Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco, que fica na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro. Hoje acontece o terceiro dia da Escola Bíblica de Obreiros e o segundo dia de estudos. Neste momento, lá dentro do Templo Central, os obreiros estão aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Nós estamos do lado de fora da igreja, na frente do templo, onde foi montada uma grande estrutura com vários estandes. Esse é o estande da editora Berea. Nós vamos conversar um pouco com o presbítero Eliel Júnior, que é o gerente comercial da Berea Bookstore, para saber um pouquinho sobre as promoções. Mas antes de conversar com ele sobre essas promoções, eu quero saber, presbítero, bom dia, paz do Senhor. Qual é que é a importância para os obreiros de participar desse grande evento, aprender um pouco mais da Palavra de Deus? Caro irmão Jedson, a importância que se tem é de estar buscando sempre o conhecimento da Palavra de Deus. Por exemplo, nesse momento o stand está mais tranquilo porque os obreiros estão todos reunidos, participando da plenária, né, na aula que é realizada no horário da manhã. E daqui a pouquinho termina a aula, estarão todos convergindo aqui para o stand para poderem assim estar renovando a biblioteca, adquirindo novos produtos, material teológico, material doutrinário, que são também estimulados pelos professores, pelos pastores que estão ministrando essas aulas, tanto na manhã quanto no horário da tarde. Então, eles saindo dos estudos já podem vir aqui adquirir mais conhecimento através dos livros. E explica para a gente, presbítero, tem promoção aí para esses irmãos que estão querendo vir aproveitar as promoções aqui da Berea? Muito bem, Jedson. Aproveitando o ensejo da Escola Bíblica de Obreiro, a Berea Bookstore, ela patrocina descontos, promoções especiais para os obreiros que estão aqui dia a dia conosco, os que vêm também das caravanas do sertão do estado, do Agreste, e eles estão assim com um momento todo especial para poder renovar a biblioteca, poder levar novas bíblias de estudo, são estimulados, o próprio ensino na plenária já estimula os tais obreiros a estarem assim buscando mais conhecimento, e a Berea, por sua vez, ela contribui com essa ação, né, de servir a igreja no que se diz respeito ao conhecimento da palavra, aí realiza várias promoções. Por exemplo, nós temos aqui nesta Escola Bíblica de Obreiro, o cliente que comprar R$20, a cada R$20 estará recebendo um cupom, e esse cupom se destinará no dia 24 para sorteio, com vários brindes ternos, micro-ondas, kit de bíblias de estudo, kit de livros, né? A esposa que acompanha o obreiro talvez seja contemplada também porque tem uma peça de roupa feminina, né? Enfim, é um momento de poder assim estimular os irmãos a estarem comprando e também fazendo com que os mesmos possam estar participando desse sorteio para vislumbrar no dia 24 um possível prêmio que será sorteado. Entre tantas obras, a gente pode destacar a declaração de fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é isso? Você pode falar um pouquinho melhor sobre essa obra? Perfeito. Nós temos aqui a Declaração de Fé, que é o livro que fala do nosso credo. O livro Declaração de Fé também é importante lembrar que é o documento da Assembleia de Deus. Aqui ensina, nós temos o modelo brochura, não é? Nós temos esse modelo que é o brochura, e temos o modelo capa dura. E esse livro traz 24 capítulos que falam sobre em quem cremos e como cremos. Por exemplo, sobre as Sagradas Escrituras, sobre a Trindade, sobre o homem, sobre a ceia do Senhor, sobre a igreja, sobre a salvação, sobre o pecado e suas consequências, sobre a família, sobre o mundo vindouro. Como dissemos, em quem cremos e como cremos, estar aqui a declaração de fé. Ok, presbítero, obrigado pela entrevista. Valdson, só reforçando, hoje acontece o terceiro dia da Escola Bíblica de Obreiros, os irmãos estão lá dentro do Templo Central acompanhando os estudos, mas durante a noite o culto é aberto para toda a igreja. Hoje o culto começa às 18 horas e hoje será comemorado o aniversário do pastor Ailton José Alves e os 19 anos de pastoreado à frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Então o convite está lançado, Valdson. Ok, Jedson Pontes, muito obrigado. E a gente estende esse convite a você que está em casa, a toda a sua família. Você pode ir ao Templo Central, que fica ali na Avenida Cruz Cabugá,
número 29, área central do Recife. Você pode levar também toda a sua família. Está estendido aqui o convite para a EBO 2017. E agora a gente segue aqui com o nosso programa, falando mais sobre coisa boa. Mas primeiro eu quero apresentar aqui o nosso segundo convidado, que já está aqui no nosso estúdio para nos ajudar a compreender melhor o tema em debate, má postura, as consequências dessa má postura. Está aqui no nosso estúdio o nosso segundo convidado, o Jonatas Araújo, ele que é fisioterapeuta, especialista em coluna, fisioterapia aplicada à traumatologia e ortopedia, terapia manual e também reeducação postural global. Jonatas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, Valdo, obrigado, é um prazer sempre estar por aqui. Má postura. A gente já falou um pouco, né, sobre tratamento, exame indicado para a gente tentar dar início, né, a esse diagnóstico da má postura. As consequências também, a gente também falou um pouco sobre isso. Nesse último bloco a gente faz meio que uma espécie de revisão, Jonatas, de tudo que já foi tratado aqui no nosso programa. Como é que a gente pode continuar aqui o nosso bate-papo falando sobre má postura? O que é que você poderia pontuar para a gente desse último bloco do programa? A grande questão aí da questão das dores causadas pela má postura é a questão da falta de alongamento muscular. A gente sabe muito bem que o músculo ele é um tecido elástico, ele precisa de mobilidade e flexibilidade. Se a gente mantém esse músculo em vícios de posturas, vícios de padrão de encurtamento, sem uma atividade que faça uma flexibilização, a gente começa a gerar um problema muscular e, consequentemente, um problema articular. O que a gente não pode deixar é gerar esse problema articular para a gente não gerar uma lesão mais difícil de reabilitação. Mas, no intuito, a gente precisa ter um padrão de equilíbrio entre os músculos e as cadeias musculares para que a gente tenha um padrão de movimento e uma amplitude harmoniosa e que a gente possa executar nossas atividades de vida diária de forma bem tranquila e favorável para a nossa execução. A gente lembra muito de uma postura, e a gente também falou isso no começo do programa, no ambiente de trabalho. Mas no trânsito, será que a gente também pode ter uma postura inadequada e sofrer mais à frente com isso? Pode Trânsito, sim. você hoje vivenciou uma situação complicada, né, João? Pegou um trânsitozinho bem complicado hoje. Mas, assim, é até uma dica que eu quero deixar para o pessoal que está nos assistindo, Walter. A grande questão da direção, a distância do condutor para a direção, o apoio das mãos, né? Que a gente precisa estar com o braço não totalmente estendido, mas também não tão próximo para que a gente tenha um braço totalmente flexionado, mas manter um padrão de semiflexão de cotovelos. E uma grande dica para os homens, que geralmente é os que mais às vezes se queixam de dores de coluna, é não fazer o uso da carteira no bolso de trás da calça para não gerar um desequilíbrio do quadril. Então, se a gente vai fazer uma viagem, né, uma longa distância, 1 hora, 2 horas de viagem dirigindo, e a gente mantém uma carteira abaixo, né, de um dos lados do quadril, a gente vai gerar um desalinhamento de quadril. Isso gera uma sobrecarga muscular muito grande, tanto nessa região como na região lombar. Isso, com uma atividade contínua, isso vai gerar aí um problema de dor lombar, uma lombalgia, e em casos mais graves, até uma hérnia de disco, uma protusão discal, por conta desse desalinhamento que a gente gera o desequilíbrio muscular nessa região. A gente tem muita gente participando aqui no nosso WhatsApp. Vou começar a repassar essas perguntas aqui para os nossos convidados, mas também muita gente está perguntando sobre medicação. A gente não pode falar sobre medicação no programa de televisão, a gente pode dar uma orientação geral, né, sobre esse problema, mas falar de medicação e indicar medicação, não podemos fazer isso, não é ético, né? Mas, em consideração à pergunta, né, a gente vai repassar algumas e vocês explicam mais ou menos a dúvida da telespectadora. Aqui a Raquel tem 46 anos, mora em Peixinhos, Olinda. Ela disse que foi até o ortopedista, ele falou que ela tem 3 desvios na coluna e um esporão. Ele indicou um medicamento, que ela fala aqui o nome, mas a gente não pode dizer. Ela gostaria de saber se existe outro medicamento, né, para esse problema que ela está enfrentando. São 3 desvios e um esporão. A gente adianta que medicação a gente não pode falar, né? A gente não vai entrar nesse mérito, mas assim, até uma orientação para a colega que está nos assistindo aí, perguntou sobre a questão da medicação. Ela não, a questão da automedicação, ela precisa ter um máximo de cuidado. Na verdade, as pessoas precisam ter um cuidado com a automedicação. Cada indivíduo ele é tratado individualmente, então a gente precisa saber que para cada indivíduo a gente vai ter um direcionamento de tratamento. O que o médico passou para ela de tratamento, de medicamento, ela precisa seguir aquela orientação. Se aquela droga, aquela substância não surtiu um efeito, ela tem que procurar o médico novamente para fazer uma nova reavaliação e poder fazer um novo uso de uma nova substância. Agora, o que a gente não pode estar fazendo é
o uso de substâncias e medicações de forma aleatória, porque o meu vizinho tomou, eu vou tomar porque vai servir para mim. A gente tem diversos tipos de dores e cada dor tem um tipo de diagnóstico, um tipo de direcionamento de tratamento. Eu posso ter uma dor na coluna e não ser um problema de coluna, ser um câncer, um tumor. Então, assim, a medicação pode dar um efeito contrário, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, uma boa avaliação, uma boa conduta médica, uma boa educação, uma boa obediência do próprio paciente para com o uso do tratamento, a sequência do tratamento é importante para uma boa melhora. Isso é até comum, viu? O paciente não sentir melhora ou ficar naquela ansiedade, querendo o resultado um pouco mais rápido do medicamento e não sente que essa melhora vem no tempo que ele esperava e ele começa a procurar outras estratégias de medicamento. Então, primeiro que o fisioterapeuta não pode passar medicamento, né? Nem eu, nem o colega aqui podemos discutir sobre a droga e qual seria uma outra estratégia. Então, se ela percebe que não está de acordo com o que ela esperava ou o que o médico tinha dito, em tantos dias você já vai ter esse resultado, se isso não ocorreu, volta para o médico, talvez seja a hora de pensar em outra estratégia, com outro medicamento. Ok, temos aqui outra participação, o Dailson de Tracunhaém. Ele diz o seguinte: se alguém tem problema ali nas articulações do joelho, isso pode desencadear ali um problema na articulação do quadril? A articulação do joelho pode influenciar na articulação do quadril? É a pergunta do Dailson. Pode sim. Pode sim. Até eu vou falar e você complementa, mas assim, a questão de você ter uma dor de joelho, a gente precisa entender que as articulações, elas funcionam de forma congruentes, né? E a gente, quando a gente tem uma lesão em uma determinada articulação, a gente vai terminar compensando a outra articulação para favorecer um movimento. A gente precisa entender que o nosso corpo ele é automático e a partir do momento que eu tenho uma lesão no joelho, eu vou compensar o outro membro para poder fazer a caminhada, a deambulação. Em relação ao quadril, a gente vai ter uma sobrecarga também, porque quando a articulação sofre, a outra também vai estar mais tensionada, mais fora de alinhamento de movimento, então isso vai gerar aí uma sobrecarga também nessa articulação. Então, geralmente, quem tem artrose de joelho, isso não é uma condição apenas de um efeito mecânico, mas é uma questão também da própria genética do paciente desenvolver artrose em várias articulações. Então, ele pode ter uma artrose de joelho e provavelmente também ter uma artrose de quadril, né? O que ele precisa fazer é ter uma boa avaliação, fazer um raio-x de acompanhamento, fazer o tratamento medicamentoso, o acompanhamento com o médico e depois a fisioterapia, que não pode ficar de fora. É verdade, como colocou o colega, não existe uma independência das articulações, né? Todas as partes do corpo estão interligadas e elas tentam compensar um determinado desequilíbrio que está acontecendo em um outro local. Então, o importante a gente até falou de avaliação já no outro bloco, né? O importante é a gente ter uma boa avaliação, né? O fisioterapeuta fazer todos os exames e os testes para ter um bom diagnóstico cinético funcional desse paciente, para se determinar qual foi a origem do problema, né? Ele pode ter vários outros problemas em decorrência de um problema só. Ok, temos agora participações através do telefone, muita gente ligou, deixou aqui perguntas, a gente vai repassar. Áurea Torres, de Casa Forte, tem 77 anos, ela diz o seguinte: toma um remédio para o coração. Tinha dor no calcanhar esquerdo, mas após usar a meia ortopédica, a dor passou. Isso é normal? Se ela tiver um problema vascular, sim, né? Porque se ela tem um problema de coração, fez uso do remédio e depois do uso da meia, a dor do pé passou, provavelmente ela tem um problema de circulação, né? Ela pode ter tido outro problema, ela pode ter esporão, uma tendinite, algum outro problema associado, mas aí a questão dela ter usado a meia e ela ter melhorado da dor é provavelmente uma questão de ter um problema vascular e aí a meia favoreceu esse retorno, né, à circulação e aí ela melhorou da dor. Pelo que ela relata, nos parece que o problema não era necessariamente muscular ou ligamentar, nem ósseo. Era outra coisa. Vamos ver de quem é a próxima participação. Temos outra pergunta. Maria José, da Macaxeira, 72 anos. Ela diz que sente muita dor nas costas, muito cansaço e queimação nesse local desde que ela era jovem, né? O que poderia ser isso? Essa queimação ali nas costas, isso desde a juventude. Hoje ela tem 72 anos e essa dor continua.
Isso pode ser uma tensão muscular que nunca foi tratada e vem exacerbando, vem piorando com o decorrer do tempo, né? É preciso se avaliar como é essa sensação de queimação. Pode ser que ela tenha outro problema, inclusive até um problema dermatológico. Não tem como a gente determinar aqui. Mas, de fato, as dores musculares, dores articulares podem dar essa sensação de dor em queimor, né? Dor, às vezes, empontada e se crônica, dor já na sensação de queimação. Mas, não sei, talvez ela possa ter outro problema também. Até uma colocação também para incrementar a fala do nosso companheiro aqui. A questão dela fazer uma avaliação, porque a dor muscular, ela pode, como a gente falou agora anteriormente, ela pode começar com uma dor muscular, né, uma tensão muscular, uma sobrecarga, uma retração muscular, que é a que a gente tem comumente quando as pessoas têm um encurtamento muscular, ela tem muita tensão. Essa tensão é causada pela retração, encurtamento do músculo de forma defensiva. Então, enquanto essa dor, se ela realmente for uma dor muscular, músculo tendínea, a gente pode ter uma correção de forma mais favorável. A gente sabe muito bem também que quando os pacientes têm uma retração muscular, ou dor nas costas, ou uma lombalgia, ou uma dorsalgia, essa retração ela causa uma alteração no alinhamento das curvaturas normais da coluna. Então, a partir do momento que ela faz uma boa avaliação e ela não tem ainda um problema nas vértebras, um problema de desgaste de uma doença osteodegenerativa, é mais fácil a gente corrigir. É importante ela fazer um raio-x e fazer uma avaliação clínica para poder a gente direcionar melhor o que é que vai fazer com esse tipo de paciente. Ok, vamos ver de quem é a próxima participação. A próxima pergunta, Paulo Roberto de Afogados, ele diz o seguinte: quando meu filho de 9 anos, ele corre muito, ele sente dores no calcanhar, o que é que pode ser isso? Ele faz esse esforço, né, de correr. Primeiro a gente tem que avaliar como ele está correndo, né? A gente já falou de calçados hoje, é importante sempre que se vai fazer esse tipo de atividade que esteja com os calçados adequados e aí se for, por exemplo, é comum, principalmente criança, né, correr descalços, né, isso pode trazer traumas, inclusive, para a musculatura e o estresse excessivo em articulações e até na parte calcânea, né, na parte óssea. Exato. Essa questão de ter uma atividade e uma sobrecarga é um dos fatores que causam dores, né? Agora, um outro lado que a gente pode colocar aqui também é a questão da criança, adolescente, ele não fazer uma atividade física e quando ele gera um esforço além do que a musculatura dele suporta, isso gerar uma dor. Precisa avaliar se essa condição dessa criança de 9 anos, ela é uma criança que pratica atividades, brincadeiras na escola e tudo, e tem uma vida mais ativa. Se ela não faz essas atividades e quando gera um esforço maior, ela gera dor, essa dor pode ser causada por falta de exercícios físicos. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque a partir deste momento, a gente vai conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos conferir juntos as vagas disponíveis para hoje. Olha só, 3 vagas para encarregado de obras, ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.086 é o salário, são 3 vagas para encarregado de obras. Vamos juntos conferir mais oportunidades. Agora tem 4 vagas para pedreiro, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$ 1.443. Vamos a mais vagas de emprego, olha só. Próximas são 50 oportunidades para técnico de enfermagem do trabalho. Para preencher uma dessas 50 vagas, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.500. São 50 vagas para técnico de enfermagem do trabalho. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue aqui com mais participações através do nosso WhatsApp. Temos aqui outra pergunta, sem identificação, mas a pessoa diz o seguinte: minha filha tem 19 anos e ela já tem dor no joelho. Quando ela dirige, no outro dia, ela está com o joelho doendo muito. Tenho que levar ela para o médico?
Sim ou não? É a dúvida da telespectadora. A primeira coisa, até o colega Jonathan aqui já colocou, é como está o posicionamento como ela está se posicionando nesse carro, né? Ele bem colocou que a gente nem deve estar muito próximo do volante, nem muito distante. E isso também não só por causa das articulações dos membros superiores, mas também por causa das articulações dos membros inferiores. É muito comum hoje se ver condutores com os bancos muito distantes dos pedais, né, e você ficar fazendo aquele estresse contínuo de ter que estar tentando alcançar o pedal, principalmente do lado esquerdo, que é aquele que tem que ir mais profundo para você atingir a embreagem. Então, assim, tem que ter muito cuidado como ela está se comportando neste carro, né? A grande questão também é de você posicionar, Valdson, essa distância do banco, uma distância regular para o seu padrão de tamanho, é por conta da circulação. A gente tem alguns vasos e um dos mais importantes dos membros inferiores é a veia poplítea, que está atrás do joelho. Então, uma flexão, um banco muito próximo do volante, com os joelhos muito fletidos, você vai comprometer a circulação. E se a gente não tem circulação, a gente não tem oxigenação dos músculos e nem das estruturas que estão nos membros inferiores. Isso pode causar dor muscular, dor circulatória por conta do formigamento e tudo mais. E essa questão também precisa ser avaliada também com o assento e o encosto do carro e também com o uso da carteira ou não. É bom não usar a carteira, porque você vai gerar também um desalinhamento. Então essas questões precisam ser bem posicionadas, o padrão de postura de dirigir, de você estar no volante, é imprescindível para que você não venha gerar dores futuras. Ok, temos aqui a participação agora do Ezequias, ele que é de Carpina, ele diz que tem hiperlordose. E o que é que ele poderia fazer para aliviar essas dores lombar? Um abraço lombar, ele fala. Um abraço aí, meu conterrâneo, né? Então, hiperlordose é uma alteração na curvatura da lombar, né? A gente tem algumas curvaturas que são, eu acho que o colega Ítalo deve ter comentado, mas a gente tem 4 curvaturas na coluna, né? Da cervical até a lombar, uma lordose, uma cifose, outra lordose e uma cifose lá na coluna sacral. Então, a lordose é uma curvatura normal, a hiperlordose é um acentuamento, uma acentuação dessa curvatura. Então, isso pode ser causado por desarranjo no quadril, encurtamento muscular da parte posterior dos membros inferiores, muita tensão muscular nas costas, na região lombar. Então, isso pode gerar uma alteração da curvatura. A hiperlordose é um aumento dessa curvatura. É importante ele passar por uma avaliação, fazer um raio-x direitinho, para ver se já não tem algum comprometimento articular, né? Algum comprometimento no disco ou na vértebra mesmo. Eu não sei a idade dele, mas aí isso precisa ser bem avaliado. Quando a gente não tem uma hiperlordose, a gente tem uma inversão da curva. A gente pode ter uma retificação ou uma inversão da lordose, que também é ruim, gera um desgaste, pode gerar uma doença degenerativa e gerar muitas dores na região lombar e do quadril. Eu queria chamar a atenção também porque a hiperlordose ela pode trazer até outros problemas, como por exemplo uma compressão nervosa, né? A gente tem que lembrar que entre uma vértebra e outra sempre sai ramos nervosos. E esses ramos eles podem ser pinçados, eles podem ser comprimidos, caso não haja um bom jogo articular. E neste caso, uma curvatura exagerada, uma hiperlordose, pode trazer esse pinçamento, essa compressão de via nervosa. E vai causar vários outros problemas, não só o problema local, não só o problema naquela região da lombar, que geralmente vem acompanhado de dor, mas pode vir com dor irradiada, aquela dor bem característica, né, que desce na parte posterior da perna e pode chegar até a região do pé. E, inclusive até ter problemas orgânicos, né? A gente já falou aqui de paciente que tem problemas em órgãos mesmo por causa de um problema articular na coluna. A quiropraxia, inclusive, trabalha tratando isso para trazer um bom jogo articular e retirar esse estresse neurológico que está sendo causado por um problema articular. Ok, temos muitas participações aqui no nosso WhatsApp, mas o tempo infelizmente é curto. A gente, assim que terminar o programa, vamos tentar responder essas dúvidas através do nosso WhatsApp, mas agora a gente vai conferir o resultado da nossa enquete. No começo do programa, a gente lançou aqui uma pergunta e a pergunta foi a seguinte: você que está em casa se preocupa diariamente com sua postura? Olha só, 35% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que se preocupam. 35%
apenas. 65% disseram que não se preocupam em manter ali uma postura certa diariamente. Surpreendeu vocês o resultado da enquete? 35% tem essa preocupação e 65% não tem. Me surpreende porque os problemas de postura, os problemas de coluna, eles são, na verdade, na grande maioria das vezes, a base de outros problemas, né? De problemas secundários. Então, se você não tem essa preocupação, tenha. É preciso ter uma boa saúde de sua postura, da sua coluna, uma boa postura, porque isso vai lhe dar qualidade de vida para agora e também para o futuro. Ok, estamos na reta final do nosso programa. Agora é o momento de agradecer aqui a participação dos convidados. Jonatas Araújo, fisioterapeuta, especialista em coluna, fisioterapia aplicada à traumatologia e ortopedia, terapia manual e também reeducação postural global. Jonatas, muito obrigado, Jonatas, pela participação. O espaço está aberto agora para o último recado. Fique à vontade. Obrigado, Walter. Quero agradecer a todos, o pessoal aqui do programa, dizendo sempre que a gente precisa ter uma boa educação e, ao mínimo de sintoma, procure um profissional para uma boa avaliação, para que você não venha ter problemas futuros e problemas difíceis de ser reabilitados. Né? A gente precisa entender que a gente precisa ter uma boa saúde para nos mantermos ativos e dinâmicos. Eu quero agradecer a você e ao programa aí pela participação. Debater o conhecimento é de suma importância. Mais uma vez, muito obrigado. Ítalo Moraes, coordenador do curso de fisioterapia da Uninasal, especialista em tratamento de coluna, né? A quiropraxia. Exato. Ítalo, muito obrigado. Também último recado agora, fique à vontade. Muito obrigado, Adson. Eu queria agradecer também a todo mundo da produção do programa e também cumprimentar os meus colegas fisioterapeutas, né? Sexta passada nós tivemos a comemoração do Dia do Fisioterapeuta. Parabéns a todos os fisioterapeutas, o meu amigo aqui, o Jonathan também. Inclusive lá na Uninasal a gente está comemorando o Dia do Fisioterapeuta com uma semana de palestras, uma semana de eventos, a Semana do Fisioterapeuta, que vai até sábado, inclusive com a participação e uma oficina ministrada pelo CREFITO, o próprio Conselho Regional de Fisioterapia. Então, os meus cumprimentos a todos os profissionais e acadêmicos da fisioterapia. Obrigado. E aproveitando que hoje também, Ítalo, é Dia do Médico. É Dia do Médico. Vocês estão adiantando a minha última frase aqui, a minha última palavra, Jonathan. Pode parabenizar os médicos. Mandar um abraço a todos os médicos, né? São nossos parceiros no nosso dia a dia, né? Hoje é Dia do Médico, o dia 13 foi Dia do Fisioterapeuta, como o Ítalo bem colocou. E hoje, dia 18, Dia do Médico, eu tenho um irmão que é médico ortopedista, eu quero mandar um abraço para ele e a todos os médicos que sempre nos acompanham e sempre estão nessa parceria junto com a fisioterapia. Pronto, já que existe essa parceria, né, a gente faz uma homenagem a todos os fisioterapeutas através de vocês dois aqui no nosso programa. Parabéns por exercer essa profissão tão brilhante, né? E também parabéns aos médicos. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!